E aí, ser designer freela é pra você? Vou falar com vocês sobre isso nesse vídeo, com uma carguinha aí de quem já tá no mercado do designer freela. Vamos fazer 4 anos agora, então já faz um bom tempinho e eu vim aqui falar com vocês sobre isso. Bom, gente, primeira coisa, quando a gente fala, quero explicar pra vocês o que é a diferença de ser freela e ser CLT, né? O freela, basicamente, a gente vai pegar tudo à parte, então tudo depende da gente ir atrás do cliente, a gente pegar o projeto, da gente falar com o cliente, fazer o contrato, né? E cuidar do trabalho, a entrega, tudo isso. Quando a gente trabalha em CLT, normalmente é a agência que cuida de tudo isso. Então a agência vai lá, vai cuidar dos contratos, vai cuidar dos clientes, você só vai precisar fazer o serviço e receber o seu salário e tá lá no horário. É isso. Coisa que eu preciso que vocês entendam antes da gente começar, eu quero explicar algumas coisinhas. Número 1, quando a gente fala de design, eu, Ana, trabalho como designer gráfica e, basicamente, eu faço identidades visuais e eu trabalho como freela com empresas nacionais e internacionais, então eu faço trabalhos. As empresas me contratam por projeto. Então, Ana, a gente tem tal projeto pra fazer. É aquele projeto, vou receber aquele projeto e acabou. Não é uma coisa fixa, eu não vou receber fixo. O que é bem diferente normalmente do que a gente trabalha com a agência. Então a agência, normalmente a gente tem o valor mensal que vai cair todo mês no mesmo dia pra gente. E é isso. Qual a maior vantagem do freela pra mim, Ana, depois desse tempo todo é que a gente acaba trabalhando menos e ganhando mais, só que a gente tem a instabilidade. O CPF, ele é você, ele responde por você, pessoa física, que é o que chamam de PF, eu só lembro do pratão feito do PF, mas você é a pessoa física. Quando você cria um CNPJ, você vira pessoa jurídica, ou seja, o CNPJ é a sua empresa, você que tem um CPF está criando um CNPJ. Então você vira, em vez de pessoa física, você, pessoa jurídica. Entendendo isso, a gente já pode começar agora essa parte do vídeo. Quando a gente entra na área do design, a gente tem que entender que a área do design ela é muito ampla. Então, gente, tem designer que trabalha com ilustração, tem designer que é design de interiores, faz design de móveis, faz design, tem gente que tem design de moda, tem design de tudo que vocês possam imaginar. Então, o design é uma área muito ampla. A que eu escolhi pra trabalhar é a design gráfico, porque assim, pra mim, sinceramente, a área de design gráfico é a que mais tinha aplicabilidade. Então, tipo assim, você já consegue entrar no mercado de trabalho. Tá um calor de tipo 30 graus aqui em Curitiba hoje. O sol não tá pra brincadeira. Tudo isso antes, vamos lá então pra essa questão. Lembra que eu falei pra vocês do CPF e CNPJ? Ana, não sabia o que era CPF e CNPJ e o que raio isso tem a ver com design e tudo, gente. Porque se você quer ser freela, você já tá aí mais uma coisa na listinha que você vai precisar saber. Quando a gente fala de ser freelancer, a gente vai ter que basicamente saber de muitas outras áreas que, se a gente trabalhasse em uma agência, a gente não precisaria saber. Então, o que acontece, gente? Quando a gente fala sobre ser freela, quando eu entrei, eu vou falar pra vocês, eu tava trabalhando numa empresa CLT, e aí uma vantagem da empresa CLT é que se você é demitido, você ganha um seguro-desemprego de 3 meses. Agora, quando você é demitido sendo uma PJ, que é a pessoa jurídica, que é o seu CNPJ, você não recebe absolutamente nada, porque entende-se que quando você é CNPJ e você tá, você é CNPJ e você tá prestando serviço para uma empresa, é uma empresa prestando serviço para outra empresa. Quando você é CPF, você está basicamente uma pessoa está prestando serviço para uma empresa. Então você tem mais direito sendo uma pessoa prestando serviço para uma empresa do que uma empresa prestando serviço para outra empresa. É uma coisa muito importante de você entender. Porque, gente, eu era CLT e aí surgiu uma vaga, tipo assim, dos sonhos para trabalhar em uma empresa que eu queria muito, era PJ. Eu nunca tinha ouvido falar do raio de criar um CNPJ, de ser PJ, gente, sabe aquelas coisas que você fala, isso aqui é muito adulto premium? Então, e aí, um dos pré-requisitos eu passei pra vaga e falaram assim, olha, você precisa ter a conta PJ. Aí eu fui lá no contador, eles criaram pra mim o acesso pra conta CNPJ, criaram certinho, e aí eu fui feliz e pomposa pra conseguir enviar os meus dados pra empresa e trabalhei por lá por um tempo. O grande problema é que uma semana antes de eu fazer a minha mudança aqui pra Curitiba, eu fui demitida. Eu já trabalhava em alguns outros freelas, isso é muito importante, você fazer um plano quando você quer sair do CLT e atuar como freelancer, você fazer meio que um pezinho de meia enquanto você tá trabalhando como na agência, como CLT. Isso é uma coisa muito importante porque pode ser imprevisível e é imprevisível trabalhar como freelancer. Mas enfim, eu daí consegui esses outros freelas que eu já tava fazendo, que eram clientes fixos de posts mensais. E aí, vamos lá. Fui demitida.
Gente, entrei em pânico. Por quê? Porque era a maior parte da minha renda, eu estava me mudando e como que raios eu ia conseguir dar conta das minhas contas? Isso já é uma outra coisa que é, quando a gente entra pra freela, a gente precisa ter um comando financeiro muito bom e muito controlado. Já vamos chegar nessa outra parte. Mas, basicamente, eu tive que me reinventar ali nesse meio termo. E isso é uma coisa muito importante de falar pra vocês. Quando a gente trabalha como PJ, a gente precisa entender que a gente vai ter que entender sobre outras áreas que não são só o design. Quando a gente trabalha CLT, é só a gente ir lá fazer o trabalho no Photoshop, é isso. Quando a gente trabalha CNPJ, que é a nossa empresa que a gente tá abrindo, a gente precisa fazer muitas outras coisas. Porque a gente precisa tomar conta do contrato, a gente precisa tomar conta de prospecção de cliente, que é fazer com que o cliente chegue até a gente ou a gente ir até ele. Além da prospecção, a gente precisa conseguir converter esse cliente, precisa conseguir convencer ele a fechar com a gente. A gente precisa conseguir fazer uma identidade visual boa, que é a parte da nossa profissão. Tratar do pós, sabe, desse cliente, cuidar de pagamento, cuidar de, sabe, são muitas coisas que na maioria das vezes as pessoas não falam. E assim, eu acho que é uma coisa que pesa muito a longo prazo. Eu tenho as minhas amigas que são designers também, e a gente fala muito sobre isso, porque a gente fala, cara, a nossa parte do trabalho, ela é muito legal. Então, tanto que tem aquelas três, falam assim, ah, eu sou designer, e aí um monte de emojizinho bonitinho. Mas agora eu tô trabalhando com a parte de design, e aí é um monte de estatística. Porque às vezes a gente tem que lidar, quando a gente fala de ser freela, a gente precisa conseguir ser CNPJ, não no começo, mas depois de um tempo, para conseguir gerar nota fiscal para os nossos clientes e conseguir pagar imposto em cima disso. Agora vocês me falam, gente, quando a gente trabalha CLT, a gente não precisa nem se preocupar com essa questão de imposto de empresa, a gente se preocupa com o imposto de renda da gente. Então, isso faz com que, quando a gente fala sobre atuar como freela, a gente precisa conseguir conversar sobre tudo isso. A gente vai acabar atuando em outras áreas que não são só nossa. Então, por exemplo, gente, o tanto de livro que eu tenho, de maços de livro de estratégia, de cursos de edição de vídeo, de cursos de direção gráfica, de cursos de roteiro, de livros de roteirização, viés cognitivos, são coisas que eu nunca achei que eu ia mexer. Gente, eu achei que eu só ia ter que ligar o Photoshop todo dia, mas isso é ótimo. Eu, Ana, adoro estudar, pra mim não é um peso. Então, pra mim, ler um livro de estratégia sobre, tipo, como criar comunidade entre os seus clientes, como fazer isso pra mim, assim, é tipo assim, caramba, uau. Pra mim é incrível, mas pra quem não gosta, já fica aí o aviso. Então, talvez seja uma coisa você pensar, tipo assim, será que eu quero cuidar de tudo isso? Obviamente, quando as coisas elas vão crescendo, a empresa vai crescendo, você vai contratando outras pessoas. Hoje a minha equipe é super pequenininha, mas uma coisa ou outra tem que delegar. Eu era uma pessoa que eu não delegava quase nada, então, tipo, as artes do meu perfil ninguém mexia. Agora eu tenho a Gabs que faz comigo, porque assim, simplesmente não tinha possibilidade. Tem a equipe do Encanto Digital também fazendo as minhas copies, porque não tinha a mínima possibilidade de eu, Ana, cuidar. Porque imagina, a gente tem que cuidar, parte estratégica de perfil pra atrair cliente é uma coisa super complexa. Eu tô abrindo agora um estúdio de identidade visual pra casamento, que é a Frambu, o Estúdio Frambu. E basicamente no estúdio, eu fiquei 3 meses montando a estratégia de persona. Ana, mas eu trabalho com design, por que eu tenho que saber o que é persona? Exatamente, quando a gente fala de ser freela, a gente precisa entender com qual cliente a gente tá falando. Não é mais a agência que tem essa preocupação, é você. Porque antes a agência tem que trazer pra você esses clientes. Não, a agência tem que trazer pra agência delas e aí repassa pra você que é funcionário. Agora você é o dono da empresa. Então, basicamente, você tem que entender a persona. O que é a persona, Ana? É o seu cliente ideal. Só que você tem que ser muito específico. Qual é a idade, qual é o gênero, o que ela gosta de fazer, quais são os hábitos dela, como que ela gosta de, tipo, se comunicar nas redes sociais, quais redes sociais ela usa, porque aí você vai usar as mesmas redes sociais que ela usa pra você conseguir trazer atrativo pra ela querer fechar com você de forma indireta. Eu, Ana, hoje só trabalho com prospecção indireta, que é basicamente quando o cliente vem até você conhecendo o seu trabalho e aí ele vê assim, ah, sua agenda tá aberta, beleza, vou querer fechar com você então. Isso faz com que o cliente ele tenha um desejo muito maior no seu serviço. Ana, você descobriu isso noite pro dia? Óbvio que não, gente, eu tive que estudar muito. Isso é um segundo ponto. Quando a gente é freela, e até quando a gente é CLT, tá, gente? Isso é uma coisa muito importante. A gente não pode parar de estudar. Gente, design, a gente precisa de uma base muito grande teórica das coisas. Então não é simplesmente ir lá e fazer uma arte bonita no Photoshop. Tudo tem um porquê. O design ele tem que ser útil, tem que ser funcional, você tem que ter um método para conseguir fazer isso. E isso é o mais importante. Quando você coloca processos dentro da sua empresa, você tem um método para fazer o design funcionar para aquele seu cliente, tá tranquilo, mas até você chegar lá que é o problema. Porque o até chegar lá, ninguém quer. A nossa geração, a geração Z, tá sendo classificada como uma das gerações mais imediatistas do mundo. Então todo mundo quer ser bom pra agora,
e não quer basicamente ter o processo. O processo é o que, gente? A gente comprar curso, treinar e colocar em prática. Porque tem muita gente também que compra curso e não coloca em prática. Eu mesma tenho uma porcentagem de alunos sempre na minha mentoria. Tem os alunos que decolam, porque colocaram em prática já no momento que saíram da aula. Tem alunos que, tipo, não fizeram nada com aquele material e aí depois ficou tipo, eu não sei por que eu não saio. É porque não adianta a gente comprar o curso livre e a gente não colocar na prática aquilo que a gente tá aprendendo. Quando a gente é freela, a gente precisa conseguir colocar na prática tudo aquilo que a gente tá aprendendo e vamos evolução. Até porque, normalmente, quando a gente é freelancer, a gente acaba tendo um tempo a mais pra conseguir investir na nossa educação, mas a gente já fala sobre isso. Então, se você é um profissional que não... Gente, a gente precisa se atualizar muito. Então, estudar, principalmente quando a gente é designer freelancer, é essencial. Por quê? Cada hora tem uma tendência nova. Tendência, no caso que eu tô falando, de, por exemplo, tem gente que ainda tá prospectando cliente no Facebook. Gente, já tem o Instagram aí pra prospectar, já tem o TikTok pra prospectar, tem gente que prospecta pelo YouTube. Gente, vocês estão entendendo isso? Tem pessoas que fecham muitos trabalhos pelo YouTube. Sabe a Doma Arquitetura? A Doma é uma arquiteta maravilhosa e que ela prospecta pelo YouTube. E a gente tem que se atualizar de como que o nosso público tá consumindo. Por isso que eu tô falando, se você for preguiçoso e não gostar muito de estudar, não é uma área pra você. Porque a gente sempre já tá muito atualizado com tudo, gente. Porque como a gente mesmo vai ter que divulgar o nosso próprio trabalho, isso significa que a gente sempre vai precisar estar estudando sobre tendências de rede social, por onde eu posso divulgar melhor o meu trabalho, como que eu posso, sabe? Esse tipo de coisa, porque isso vai agregar valor para o seu cliente. É pela rede social que ele vai acabar te conhecendo quando você é freela. Como eu trabalho hoje, é com prospecção indireta, então eu faço uma estratégia com base na persona. Então, por exemplo, lá na Frambu, por exemplo, a gente fez uma estratégia que era o quê? A gente traçou a persona que eram noivas, que eram bem carinha de Pinterest, que normalmente eram pessoas mais jovens. Aí a gente colocou a faixa etária bem específica lá, colocou os filmes que ela gostava, colocou as músicas que ela gostava. A gente achou em que momento da jornada do cliente a gente acha ele, quais eram as redes sociais que elas mais usavam, tanto que foram as redes sociais que a gente mais conseguiu dar certo lá fazendo conteúdo, viu quais eram os tipos de música que elas gostavam pra trilha sonora. Então tudo isso a gente precisa estudar. Além de tudo, ainda tem que sobrar tempo pra vocês da teoria do design, porque a parte teórica é muito importante. Gente, eu sigo falando pra vocês, eu era bem teimosa com isso, mas agora é uma coisa que eu acredito que é essencial, é fazer faculdade de design. E eu indico a que eu tô fazendo agora, tá? Eu não indico as outras que eu fiz, que é a Méliès. A Méliès, pra mim, ela foi a melhor faculdade que eu tô fazendo agora nesse momento. Por quê? Porque a maioria dos professores lá, eles estão no mercado de trabalho. Então não é aquela coisa engessada. E ela é importante, a faculdade, porque ela vai conseguir te dar um embasamento que um vídeo no YouTube não vai conseguir. Então, tipo, a gente pode aprender todas as ferramentas do Photoshop possíveis, mas a parte teórica a gente tem que catar de uma faculdade. Então é um investimento que eu faria, até porque pós é interessante também de fazer, mas enfim, a minha cabeça mudou bastante desde que eu entrei na minha primeira faculdade, tá, gente? Então, primeiro momento se você gosta de estudar e tá disposto a se esforçar muito pra conseguir estudar e entender sobre o mercado que tá sempre mudando, o freela é pra você. Vamos pro segundo ponto? Acabar suprindo mais de uma posição dentro da sua empresa. Então, você vai ter que mexer com planilha, você vai ter que mexer com coisas que talvez não sejam tão design assim, mas que mesmo assim ainda tá dentro da sua empresa e que pra mim, Ana, é prazeroso porque eu tô mexendo em alguma coisa que eu tô construindo. Então, pra mim não é uma coisa tipo, ai, que porra, não sei o que, mas se pra você for também é uma possibilidade, talvez seja um indício que talvez o freela não seja pra você. Vamos pro terceiro ponto? Imprevisibilidade. Gente, a imprevisibilidade, ela é um fator muito importante, porque a gente tem que ter noção de que quando a gente entra no mercado, a gente precisa ir se firmando aos poucos. E pra gente ir se firmando, a gente precisa conseguir entender quem que é o cliente, conseguir gravar conteúdo sobre. Então, ou pelo menos conseguir alguns clientes que sejam os clientes ideais e conseguir indicações desses clientes. Tem vários jeitos. Eu, quando comecei com o freela, eu tava na agência e eu tava fazendo projetos por fora pra ir pegando freela e indo sentindo como é que era o mercado. Uma coisa muito importante quando a gente fala disso é que eu aconselho muito a primeira experiência de você ser em agência, porque na agência a gente tem experiências que normalmente a gente não tem em outros lugares, que é como é a estrutura de uma empresa. Você vai aprender tudo que você vai aplicar na sua empresa depois, e isso é muito importante. Então, basicamente, eu fui estagiária, depois eu fui CLT na empresa, em empresas diferentes, e eu fui pegando freelas por fora. E pra eu conseguir entender como é que eu atendia os clientes, como que era a logística, como que funcionava, e aí eu fui pegando o jeito enquanto eu ainda tinha segurança do trabalho. Mas quando eu fui demitida, foi meio que tipo assim, cara, ou dá certo ou dá certo. E aí eu comecei a gravar vídeo pro TikTok, isso fazem
mais de 3 anos, gente, não faz tempo. Comecei a gravar vídeo pro TikTok e lá no TikTok eu comecei a falar, tipo assim, gente, jornada de uma designer tentando arrumar trabalho. Era tipo, rotina de designer em 60 segundos. Eu ainda uso muito esse título pra mim. Então, tipo, eu comecei a basicamente gravar como era a minha rotina e como que eu tava fazendo pra conseguir prospectar os clientes. Começou a chegar clientes com esses vídeos. Então foi uma maneira indireta de conseguir. Ana, eu tenho vergonha. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês que é: ou vocês perdem a vergonha, ou vocês perdem a oportunidade. O começo dos vídeos que eu comecei a gravar eram vídeos simples, gente. Meu celular não era o celular mais uau. E aí eu comecei a gravar vídeos, tipo, super, tipo... A minha voz era tipo assim, oi, gente, tudo bem? Então, eu era muito tímida. Então, quando eu comecei a gravar e as coisas foram começando a fluir mais, começou a chegar cliente. Eu fui chamada pra dar palestra na UFPR. Eu nem tava formada ainda, gente, na UFPR. Sobre portfólio, porque é uma coisa que o pessoal de lá falaram que não tinham lá. Eu dei entrevista pra Folha de São Paulo sobre como montar seu portfólio, como usar as redes sociais pro seu portfólio. Recentemente eu dei aula nessa época eu também dei aula na PUC, mas recentemente eu fui dar uma palestra lá na PUC, uma palestra lá na FAI, que é a escola, a School Business. Então assim, gente, são oportunidades que eu só tive porque eu fui divulgando meu trabalho. Infelizmente, se a gente não divulga nosso trabalho sendo freelancer, ninguém vai divulgar. Eu tô com uma parceria com uma empresa muito foda no design, tipo assim, que todo mundo conhece, mas eu tenho um contrato que eu não posso falar sobre. E tipo assim, chegou por causa do meu trabalho que eu divulgo nas redes sociais. Gente, se você não posta trabalho, ninguém vai saber da sua existência como designer. Então, quando a gente trabalha em um emprego CLT, ainda é ok, porque ainda tem uma empresa que vai terceirizar isso, que vai atrás desse trabalho pra você. Agora, quando a gente tá falando de a gente mesmo ter que ir atrás, se você esperar cair do céu, você vai estar lascado, não vai ter o que comer no próximo mês. Outra coisa muito importante, quando a gente fala de ser freelancer, normalmente, 90% das vezes você vai trabalhar com um contexto de trabalhar de home office. E eu embuti isso nessa questão porque trabalhar de home office é incrível, eu adoro. Porém, ninguém te conta que você vai ficar sedentário se você não tomar cuidado com a sua saúde. Então assim, gente, quando a gente tá no começo, principalmente com a idade que eu tô, a gente tá tipo assim, vamos, trabalho. E eu nem vou mostrar pra vocês como é que eu era antes de começar a ficar de home office, porque assim, eu engordei muito. O home office, ele me permitiu muitas coisas mesmo. Então, eu podia trabalhar de Minas, do Rio de Janeiro, já pude trabalhar de São Paulo. Porém, e um grandíssimo porém que ninguém te conta é que se você não pegar 1 hora do seu dia pra ir na academia, pra fazer qualquer exercício e manter uma alimentação saudável, você tá lascado. Gente, eu com 21 anos comecei a ter dores horríveis na minha lombar, horríveis, porque eu passava o dia inteiro sentada na cadeira, não ia me exercitar e eu não conseguia fazer absolutamente nada. Então, eu também melhorei bastante minha alimentação, porque normalmente eu tava comendo, sei lá, fast food. Porque era mais rápido que tinha, tipo, ali pra fazer. Então eu e o Augusto agora a gente preza, que é meu namorado, a gente preza por uma alimentação rápida, mas uma alimentação saudável. Então a gente tá fazendo umas marmitinhas já pra deixar pronto, sabe? Tipo assim, pra semana, porque aí é mais fácil. Já deixa pronto, já fica tudo certo. E aí, ainda é saudável, eu gosto muito da minha comida, sou suspeita, então eu gosto muito da minha comida. Então, se você for virar freela e for fazer home office, entenda que você precisa priorizar a sua saúde. Porque, gente, meu nível de colesterol, eu não vou nem falar pra vocês onde é que tá. Porque assim, o negócio é complicado. A gente sempre fala assim, não, amanhã eu vou fazer, tipo assim, e aí você fala, não, vou trabalhar até hoje, sei lá, até as 3 da manhã, que tá de boa. O seu corpo vai sentir mais lá pra frente, tá? Falar pra vocês. Então, eu tomava muito energético, tomava muito cafeína. Eu ainda faço isso quando tem alguns trabalhos mais extensos pra entregar, então eu tive uma entrega, mas foi porque eu também tive alguns problemas pessoais no meio disso tudo. Então foi muita entrega e trabalho e problema pessoal junto. E aí eu não conseguia entregar um dos trabalhos que eu tinha pra fazer, e aí eu tive que vir à noite, mas tipo assim, não leve isso como uma rotina, leve isso como uma coisa ou outra. E aí vocês precisam entender que priorizar a sua saúde é importante. Outra coisa que eu acho que é muito importante é você colocar datas para suas férias, porque quando a gente é freela, isso é muito com um ponto anterior. Quando a gente é freela, a gente sempre fala, ah não, depois eu tiro férias, não precisa, e aí a gente teve um burnout. É muito importante que a gente consiga colocar datas fixas durante o ano, porque como a gente não tem, gente, algo que nem o CLT, alguém que vai lá e fala assim, olha, suas férias é em tal data. Não, é você que coloca suas férias. Então você tem que conseguir dar uma olhadinha no seu calendário, conseguir colocar, e nada no mundo vai tirar essas datas de lá. É muito importante que você tenha férias pra você conseguir descansar. Isso foi uma autocrítica e eu vou tirar férias agora em setembro e aí eu coloquei fixo. Nada vai me tirar. De setembro até novembro é isso. Não vai ter atendimento, eu vou descansar porque eu mereço. Trabalhei que nem uma cachorra, gente, com todo respeito à palavra, durante esses últimos 2 anos.
tirando férias aqui e ali, e aí agora eu coloquei períodos fixos de férias pra mim. Então você precisa ter disciplina, eu acho que é o principal ponto. Disciplina na questão de, tipo, você vai ser seu próprio chefe. Então, você pode se dar férias quando você quiser, mas as contas elas vão se pagar. Então, a disciplina, quando a gente resolve ser designer freela, é muito importante, porque a gente precisa ter data fixa pra tudo, a gente precisa ter horário de funcionamento da empresa, a gente precisa entender sobre o financeiro. E entender sobre o financeiro, gente, é uma coisa bem básica, nem precisa ser muita coisa, mas a gente não pode, por exemplo, pegar todo o dinheiro que a gente ganha da empresa. Depois eu posso trazer a Alana, que é uma amiga minha, pra falar sobre isso, que ela entende muito sobre finanças, ela que me ajudou a gente a organizar tudo, porque ficou um caos. Mas assim, a gente não pode receber, todo o dinheiro que a gente ganha da empresa não pode vir pra gente, a gente tem que ter um caixa da empresa e organizar tudo isso. Então a gente ganha uma parte daquilo. E aí, quanto tempo você precisa trabalhar pra conseguir tirar um mês de férias? Entende? E aí quando você organizar isso, então por isso que a gente precisa de disciplina e organização. Quando a gente fala de ser freela designer, se você não for, você tá jogando no modo hard. Você tá jogando, tipo assim, num modo muito difícil que você vai ter que segurar vários pratos e que uma hora todos eles vão cair juntos. Mas obviamente que tem os pontos maravilhosos de ser freela. Eu deixei pra falar no final, gente, porque realmente essa parte no dia a dia desgasta muito a gente. Eu já pensei várias vezes em desistir e eu não desisto porque eu gosto. Eu gosto da minha vida caótica, assim, imprevisível, mas assim, o que acontece? Pontos muito positivos, a gente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Gente, isso é a coisa mais gostosa do mundo. Em setembro eu vou fazer isso. Falei pra vocês que ia pegar férias, né? Mas tipo assim, eu vou estar indo com o intuito... Já fiz um vídeo falando pra vocês sobre. Eu quero ir pra fazer uns materiais de design de fora, pra trazer em português aqui pro Brasil, falando sobre design de fora do país. E poder fazer isso é tão gostoso, tipo, você poder conseguir colocar, sabe, conseguir trabalhar de qualquer lugar do mundo. Você não precisa ter um local fixo. Eu adoro ter a minha casa, eu gosto de um lugar pra voltar, tá? Mas, tipo, a gente foi, por exemplo, pro Rio ano passado, pro Rock in Rio, e aí eu fiz um trabalho outro ali, mas, gente, eu não tinha um emprego que eu precisava pedir autorização pro meu chefe, pra ele conseguir me dar autorização pra eu conseguir ir pra lá, entende? Eu podia ir. A gente foi pra São Paulo tantas vezes, gente, assim, eu fiz tantas coisas pela primeira vez ano passado, andei de metrô, fui pra São Paulo, fui pra Minas, gente, Belo Horizonte é o melhor pão de queijo, a melhor comida do mundo, conheci pessoas incríveis e o design, o freela, ele permite com que, às vezes, o valor, na maioria das vezes, o valor que a gente ganha mensalmente sendo CLT, a gente ganha em um projeto sendo freelancer pra mais. A média de identidade visual hoje, pra um designer, depois vocês pesquisem, mas tá na média de uns 2 a 10 mil reais, dependendo da relevância, do seu portfólio, do nível de experiência, mas é assim... Gente, é incrível, porque você consegue, e você consegue trabalhar em menos tempo, porque você consegue gerir melhor o seu tempo. Então você gerindo o seu tempo, fazendo projetos, você fala assim, ah, eu posso pegar 3 projetos por mês que tá de boa. E aí você consegue administrar a sua agenda de uma forma muito mais leve. Você consegue ter mais tempo pra viver a vida e não tanto pra empresa de outra pessoa. Quando eu fui demitida da empresa, eu parei pra pensar que eu tava... tipo, dedicando a minha vida pra uma empresa de uma outra pessoa que podia me demitir a qualquer momento, tanto que demitiu. Então essa é a questão, é que quando a gente trabalha pra nossa própria empresa, dá muito mais gosto de ver ela crescendo. A gente vê as coisas funcionando, a gente vê os resultados muito mais rápidos, falando em questão de financeiro e também em outros quesitos. A gente começa a ver um resultado muito, sabe, mais palpável, mas tipo assim, caramba, fui eu que fiz, olha esse resultado, olha que legal, o dinheiro tá vindo pra mim, não pra outra pessoa. Porque quando normalmente é agência, gente, as agências elas fazem o quê? Elas pegam o valor que o cliente paga, sei lá, eles pagam 10 mil reais e eles repassam pra você, eles pegam 3 clientes de 10 mil reais, eles ganharam 30 e eles repassam pra você 2 mil. Então isso é normal, tanto que eu desisti de abrir a minha própria agência por causa disso, é muito desvalorizado. E assim, quando a gente vai pra essa outra área, é incrível, gente, sabe? Tipo, você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo e agora com o home office você consegue trabalhar com qualquer cliente do mundo. Você consegue pegar um cliente de outro país. É só você estudar, eu aconselho vocês estudarem, entra naquele tópico que eu falei sobre estudo, estudarem sobre o país que vocês estão falando com o cliente. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, você faz o trabalho inteiro antes pra depois receber. Aqui no Brasil, normalmente, ao contrário, ou você recebe 50% antes, 50% depois. Precisa estudar sobre a cultura de cada país também, a cobrança, como funciona. Mas, num geralzão, gente, é basicamente isso. Assim, eu não tenho como agradecer. A vida como freelancer me proporcionou eu poder fazer uma faculdade, tipo, em EAD. Proporcionou, sabe, tipo, proporcionou fazer vários outros cursos que eu nunca achei que eu ia ter que fazer. Pra mim sempre foi muito importante eu investir dinheiro em curso, tanto que o meu primeiro salário foi pra uma camiseta e o resto eu gastei em um curso. E foi, tipo, um boom na minha carreira também. Porque eu soube aonde investir. Me proporciona tempo com a minha família. Obviamente que tem dias que tem mais, dias que tem menos, mas no geral eu consigo estar muito mais participativa. Porque quando eu trabalhava como CLT, gente, eu chegava em casa... cansadérrima.
mas tipo assim, exausta. O Augusto ia lá pra passar o dia comigo e a única coisa que eu conseguisse, tipo assim, final do expediente, 6 horas da tarde, tipo assim, eu apagava, eu tava conversando com o menino e deu. Sabe? Então era muito triste. Eu tenho a Penny, que é a minha cachorrinha, que também não conseguia passar muito tempo com ela. Hoje a gente consegue sair, consegue ir na academia. São coisas que quando você trabalha CLT, se você quiser ir na academia, você tem que acordar ou antes ou ir no horário de pico depois, 7, 8 horas da noite. Mas aí ainda tem casa pra arrumar, tem mais 1 zilhão de coisas pra fazer. E assim, eu acho que o freela, ele melhorou minha qualidade. Não, eu acho não, tenho certeza. O freela, ele melhorou a minha qualidade de vida como pessoa. Sabe, eu conheci pessoas incríveis no meio da jornada. E assim, é muito fácil eu falar assim, ah, não, mas é porque a Ana vem de curso. Não é o curso, gente, tô falando de ser freelancer designer mesmo. E aí é muito legal, porque quando a gente atende, por exemplo, clientes X, que são clientes que a gente gostou muito, eles acabam trazendo clientes muito parecidos com eles. Então acaba rolando muita indicação ali. E aí isso é muito legal. Tanto que, quando eu tenho um trabalho pra fazer, eu priorizo indicar as pessoas que eu já conheço. Isso é, sim, gente, façam contatos na área do design. Se vocês são pessoas tímidas, tentem dar uma manobrada aí, mas é muito importante a gente ter contatos na área, porque os contatos vão fazer a gente conseguir alguns outros trabalhos. Bom, eu acho que no geral são essas observações que eu queria fazer pra vocês, mas eu, Ana, não trocaria hoje nada, nada, porque eu trabalho com o melhor dos dois mundos, gente. Eu trabalho com criatividade, eu consigo trabalhar em qualquer lugar do mundo. E eu tenho o melhor emprego, gente, eu tenho o meu emprego dos sonhos, sabe? Tipo assim, eu tô trabalhando com a coisa que eu mais amo fazer no mundo. Eu consigo estudar, que é outra coisa que eu adoro fazer, consigo passar tempo com a minha família. Eu não trocaria isso por absolutamente nada. Gente, nada. Eu cheguei a ver qual que tá a média de valor, tipo, em empresas grandes de design, tá na média de 3 mil reais. Hoje em dia, gente, aqui em Curitiba, um aluguel tá 2 mil e pouco. Tipo, daí o que você faz com o restante do dinheiro? O transporte também tá caro, tá tudo caro. Então, tipo, pode fazer CLT, mas tem que ter o freela junto pra conseguir pagar as contas, e é desesperador. É óbvio que ser freela demanda tudo aquilo que eu falei pra vocês antes. Disciplina, tempo e insistência, além de tudo muita coragem, porque você precisa ter muito estômago pra trabalhar com a internet. Gente, eu já fui cancelado 2 vezes e você precisa ter muito estômago pra lidar com as pessoas que vão estar ali pra falar, nossa, você é ruim, nossa, você é arrogante, ah, você não sabe fazer isso direito. E aí é você conseguir ignorar. Inclusive, adiciono no valor da minha empresa a minha terapia, porque assim, chegam nos clientes certos os vídeos, mas às vezes sai da bolha e chega em pessoas que não era pra chegar, e você precisa ter muito estômago pra saber lidar com isso, você precisa ter um psicológico muito bom. Eu acho que no geral, se eu fosse falar qual é a maior dificuldade de ser freelancer, você precisa ter um psicológico muito bom, porque senão você não aguenta. Por quê? Instabilidade financeira, às vezes você vai receber ataques de pessoas na internet que você nem conhece, e é difícil. Tem dias que a vida da gente tá difícil, a vida pessoal, e que às vezes olhar pra uma empresa é difícil, mas aí você olha pra tudo aquilo que você já conseguiu conquistar e tudo aquilo que o freela ele pode te proporcionar, principalmente você sendo designer, e, gente, é uma coisa incrível. E assim, se eu fosse dar uma dica pra vocês, aproveitem muito o processo. Às vezes a gente quer que os resultados sejam muito agora, eu quero agora. Não façam isso. Aproveitem, gente, o processo. Era tão gostoso. Eu lembro que na minha primeira semana de estágio e nos próximos meses, o Léo, que era o designer que tava me ensinando as coisas, eu chegava pra ele e falava assim, Léo, me ensina tal coisa. E aí eu tava animada no outro dia pra aprender mais coisa. E até hoje, gente, eu sou a pessoa que mais compro livro e engulo livro de design e compro curso e não tenho receio em investir nisso, porque eu sei que vai voltar. Pra mim é muito prazeroso viver. O freela, ele acaba sendo um estilo de vida. Ser designer freelancer, ele é um estilo de vida. Porque, querendo ou não, você tá trabalhando de casa e aí você mexe com criatividade. Mas assim, vou falar pra vocês, é o meu emprego dos sonhos e eu não quero trocar isso por nada na minha vida. E se eu fosse dar uma dica pra vocês se vocês acham que vocês conseguem lidar, ou até se vocês acham que vocês não conseguem, eu arriscaria tentar entrar na área pra depois falar assim, tentei, não consegui, mas eu tentei, gostei e aprendi alguma coisa com isso. 99% das coisas na vida a gente tem que ser assim, a gente olha pra alguma coisa, fala assim, vou tentar. Se eu não gostar, tudo bem, se eu gostar, ótimo. E aí você tira as suas próprias conclusões. Quando a gente fala de design, a gente precisa entender que é isso. Ana, eu tenho perfil pra ser designer? Só você vai conseguir dizer. Eu trouxe aqui algumas dicas, mas só você vai conseguir colocar na prática e ver se você gostou ou não do que você fez. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se vocês gostaram desse tipo de estilo de vídeo mais conversa e fala. Isso aqui tá, tipo, divino. Esse aqui é um matcha do Mais Um Café, que eu adoro. Ainda mais porque tá muito quente. Esse aqui tá gelado, ele tá com gelinho que foi derretendo, coitado. O gelo já tá só o pó agora. Esses copos, eles são da Kamikado, que pra mim é muito cara de adulto premium. E eu falei assim, cara, copo ripado, assim, 10 de 10. Eu vi uns vídeos no TikTok do pessoal fazendo receita e falei assim... Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Ah, e se outros designers
tiverem mais algum ponto pra ensinar sobre designers que ainda não entraram na área, coloquem aqui nos comentários e vamos fazer um grande chat.